3, 2, 1, gravando! É isso, não tô tendo tempo nem de testar aqui, meus queridões. Aliás, esse vídeo tá sendo gravado na mesma manhã que vocês estão vendo aí, na livre e espontânea pressão da Michele e de outros alunos também, né, sabe? Eu tô esperto, eu não ia nem passar perto do Gaudí. Não, mas enfim, eu sou a Gilson, né? Eu sou o marido da Michele e prometi pra vocês que eu ia trazer um vídeo contando aí da minha história, como que foi a faculdade, como se desenrolou depois, o que eu tô fazendo, como é que... Enfim, como que a vida aconteceu depois dos anos do ensino médio. E eu não tenho muito tempo para improvisar aqui, tá? Então, então me perdoe eventuais erros. Antes de vocês se perguntem aí, vocês, sei lá, observem alguma coisa mexendo, aqui tem uma gatinha, tá? Então ela tá camuflada aqui, mas a Valente, nossa gata, tá aqui de fundo, se banhando aí. Então vamos lá, primeira pergunta. Por que você escolheu fazer matemática? Bom, eu escolhi fazer matemática, foi meio inusitado, na verdade. Mas eu sempre tive uma facilidade com... meio clichê, né? Sempre tive uma facilidade com número, ia bem na escola e tudo mais, etc. Mas o que me deu um estalo assim, para matemática, num primeiro momento, foi que eu gostava de fazer coisas meio técnicas. Então, por exemplo, coisa de nerd, né, velho? Eu gostava muito de anime, então eu comecei a fazer uns sites de anime quando eu era moleque, tipo 14 anos, assim. Ia lá na base do Ctrl-C, Ctrl-V, mas quando via tinha um site lá no ar. Então eu mexia com código, mexia com essa coisa meio técnica e tal. E detalhe que eu fiz matemática aplicada, tá? Matemática computacional. Então, não exatamente números, tá? Mas tem uma parte de computação também. Então, eu vi esse gosto muito grande por computação. Também me envolvi com vídeo de anime, legendei anime. A gente tinha um fansub e tudo mais. Então, fazia uns negócios mega nerd, assim, de fazer karaokê e tal. Isso daí era tudo planilhado, era tudo número. E era uma coisa que eu gostava. Apesar de eu nunca ter imaginado que eu ia trabalhar no computador, eu não pensava nisso. Eu pensava em fazer uma profissão que não tinha que ficar no computador. Mas eu acho que hoje em dia é impossível isso. Mas eu gostava muito dessas coisas. E aí, por conta disso, eu fui prestar o meu primeiro vestibular, que foi letras. Letras, português. Não prestei o meu primeiro vestibular, não foi matemática. Então, o Agilson, acorda aí, velho. O Agilson do passado aí tava morgando, né? Todo o perfil da matemática, ele prestou o avesso, prestou letras. E qual é que foi o de letras? Por que o meu primeiro vestibular foi letras? Foi porque eu gostava muito de línguas. Então, nesses esquemas de anime e de legendar anime, fazer site de anime, uma coisa que eu me via era aprendendo a falar japonês, me adentrando na cultura japonesa, que era uma coisa que eu gostava e gosto até hoje. E aí eu prestei meu primeiro vestibular letras, não passei. Acho que foi uma... já fica a dica aí, se você não passar no primeiro vestibular, talvez seja o destino falando pra você que talvez você não devesse passar mesmo, tá? Mas, enfim, não passei e aí dá-lhe cursinho, né? Fui pro cursinho. Eu queria, nessa época, entrar numa universidade pública. Acho importante, mas depois eu falo mais sobre isso. E aí eu entrei, então, no cursinho com essa vontade de entrar numa faculdade pública. E logo, quando comecei a estudar mais a fundo, eu percebi que eu era de exatas. Então, com o relacionamento com as matérias, eu vi de cara que eu era de exatas. E prestei... E como eu não queria exatamente ser professor, seguir a carreira de professor, eu esperava alguma coisa mais assim, business, mais mercado de trabalho. Aí eu coloquei matemática computacional. E uma coisa, na hora da inscrição do vestibular, né? E uma coisa engraçada, porque eu tava mega em dúvida, porque eu gosto muito de matemática pura, né? E na época lá do vestibular, eu tava lá, peguei o manual da FUVEST, falei, e aí, qual que eu vou colocar? Matemática ou matemática aplicada? Matemática ou matemática aplicada? Fiquei nessa. E aí, no meu manual, olha que louco isso, no meu manual... não era celular, era uma revista. Mas nele, e só no meu, na matemática aplicada, tinha uma falha de impressão, assim. E a página estava meio marcada como se fosse uma estrela, assim. E aí eu tava na dúvida, eu falei, velho, deixa eu ver seu manual. Eu peguei de um amigo lá, deixa eu ver seu manual, deixa eu ver o seu.
E quando eu fui ver, só tinha aquela parada, aquela meia estrela no meu. Aí eu falei, cara, esse aqui não tem erro. Meti em matemática aplicada e foi que foi. E aí já quero, tem aqui para eu falar algo marcante, e aí eu já quero dizer aqui que isso, isso moldou o meu destino completamente. Primeiro que a faculdade foi maravilhosa, foram anos morando fora de casa em que o Agilson saiu criança e virou homem, se descobriu como ser humano, teve o seu tempo para fazer suas coisas, então essa vivência foi muito legal. E, numa puta faculdade legal, com umas puta festa legal, com as puta estudo legal, com os puta amigo legal, eu tive muitas experiências muito bacanas e, conheci a mulher da minha vida aí, né? 2 filhinhas e tal. Então, eu saí da faculdade, cara, não tenho o que falar do tanto de coisa que ter passado por uma USP São Carlos, matemática aplicada, me trouxe, me agregou, assim. Então, não só da parte profissional, mas da parte de vida, assim, foi muito enriquecedor. E a próxima pergunta aqui tá sendo a respeito de, e aí, como é que foi fazer a matemática em si? Foi difícil? Foi fácil? Cara, foi, assim, arrebatador, cara. Eu tava procurando uma palavra aqui que não fosse, sei lá, apelativa, mas foi difícil, foi foda. Foi foda, mandando a real, foi foda. Por quê? Porque a gente inventou de fazer matemática numa USP, né? Que o pessoal tem uma certa arrogância, mandando a real aqui, e o professor, não todos, tá? Claro, mas você percebe que tem alguns que você entra lá e os caras falam assim, então você passou aqui, você acha que você é bom, então peraí que você vai ver. E, velho, o cara te arrebenta. Então as provas eram muito difíceis. Eu lembro de real, assim, de uma galera chorar depois da prova. O número de desistência do curso foi absurdo. Assim, entraram 55, formaram tipo 8. Então foi bem difícil, mas foi um mega desafio, né? Foi um mega desafio e eu sou um cara que gosta de desafios. Não acho que você tem que sofrer para conquistar as coisas, tá? Acho que você não tem que ir pelo caminho mais difícil, não. Mas matemática era realmente uma coisa que eu gostava muito e foi bem pegada. Teve várias provas que demoraram, assim, a maioria, tá? 2 horas de prova, com 5 questões, mas teve prova, assim, de você ficar 3 horas, 4 horas. Teve prova de eu pegar, levar embora, juntar com o resto da turma e só terminar no outro dia, 5 questões. Então, tem umas coisas, assim, absurdas, mas tudo isso me deu, acho que a maior lição, a maior coisa que eu levei da faculdade, assim, de profissional foi a habilidade de aprender. Isso daí, cara, ninguém me tira. Então, você passar por uma USP, por uma universidade fudida, que te arranca a alma lá, você vai ter que se virar a aprender. Você vai ter que se descobrir autodidata ou um aprendedor. Por quê? Porque se você não entender a matéria, você não vai passar. Então, você vai brigar com sua metodologia de estudo, você vai brigar com um livro, ou com um professor, ou com um vídeo do YouTube. Enfim, você vai ter que sentar a bunda na cadeira e vai ter que expandir sua mente e aprender a aprender. Que é certamente a melhor coisa que a faculdade pode te dar. Então, apesar de matemática não ser tão aplicável assim, eu acho que essa lição serviu muito e moldou muito os próximos anos da minha carreira. Por quê, né? Por que eu digo isso? Porque é claro que fazendo matemática aplicada, você tem vários ramos que você pode seguir aí, tá? Então, por exemplo, o que é a matemática aplicada? A matemática aplicada é um curso que você vai ter muita matemática. E eu não estou fazendo exatamente propaganda, tá? Vocês têm que ver como é que isso encaixa na vida de vocês. Mas é um curso que você vai ter muita matemática e vai ter também muita programação. Então, e dependendo da área de ênfase que você escolher, você molda para ir para uma carreira um pouco mais de física ou de engenharia. Por exemplo, tem mecânica dos fluidos, você pode trabalhar na Petrobras, ou você pode trabalhar em tudo que... empresa ou fábrica, indústria que mexe com tanque, que mexe com movimentação de líquidos, transporte, etc. Você pode fazer estatística
Então tem aí uma infinidade de coisas, tem análise de risco para banco, IBGE, tudo que é pesquisa científica, instituto de saúde, futebol, esporte, enfim, estatística é um campo enorme. E tem a área computacional, você pode ir desde computação gráfica até programação mesmo, que foi o caminho que eu segui. Então, a parte profissional da matemática aplicada me expandiu muito os horizontes. Apesar, talvez você não enxergue isso e fala, nossa, mas antes, né, de cursar, você fica, o que será que matemática aplicada faz? E sim, abre todos esses leques aí. Eu segui mais para uma área computacional e agora já estou saindo da faculdade aqui para falar como que foram os anos depois. E depois que eu saí da faculdade, eu fiz algumas entrevistas, tentei ali quase fui parar no Itaú, preferi não ir para o Itaú, trabalhar no Itaú. Uma outra dia eu conto essa história. Mas eu passei ali rapidamente por umas empresas, fiquei um tempinho de nada e percebi que eu me enquadrava melhor em tentar fazer meu negócio. Então, apesar de eu estar na época de uma oportunidade de fazer um mestrado no INPA, que é um puta instituto, provavelmente o nível mais alto de matemática que você tem no Brasil, eu preferi arriscar no início da vida, que é o melhor, início da vida profissional, que é o melhor momento de você fazer isso, para abrir meu próprio negócio. E eu fiz isso junto com a Michelle. Então, a gente mudou para Jundiaí, logo depois da faculdade, a gente já estava junto. Mudamos para Jundiaí e viemos assim com nada. Tipo, o colchão inflável. Acho que a gente tinha... não sei se tinha nem a mesa. Não tinha mesa, tinha um som e um computador. Era isso. A gente veio para cá com isso e dali trabalhar. A Michelle começou a minha história da Michelle toda misturada, né? Não tem como não falar. Então a Michelle começou a dar aulas particulares até ela conseguir uma primeira escola e eu comecei a estudar muito para melhorar a minha aptidão de programação. Porque a gente na faculdade tem umas linguagens muito teóricas, aprende Pascal, aprende C e para você fazer ferramentas mais atuais, você tem que elevar um pouco o nível da programação. Então, eu comecei a me dedicar em programação e com esses aprendizados e com essa junção aí da matemática, da área da Michelle, de ensinar e com essa minha parte de criar aplicações, aprender programação para resolver problemas, a gente criou uma empresa, a Maple, que foi uma empresa de matemática computacional. E essa empresa tinha essas duas vertentes, uma educacional e uma de consultoria. Então, enquanto a Michelle mandou bala nas aulas, eu mandei bala nessa parte de consultoria. E logo comecei uma consultoria bem grande para uma empresa de ursinho de pelúcias, que eu acabei desenvolvendo um software de gestão lá da empresa. Então, todo a etapa, todo o controle, todo o TI da empresa, eu acabei desenvolvendo num ERP. Um ERP é um software de gestão de recursos. Em outras palavras, o que acontece? A pessoa chega desde da compra que é feita no site, até a produção do produto, até o quanto tem de estoque do tecido, até o pagamento de funcionário, férias de um, férias de outro, opinião do site, fornecedor, se a compra foi aprovada, se não foi, gestão de pagamento, devolução, enfim, eu acabei fazendo um software que controla tudo isso de uma empresa. E esses conhecimentos vieram daquela habilidade de aprender, sabe? Ninguém me ensinou isso na faculdade, mas eu aprendi a aprender lá. Então, quando eu peguei para estudar e aprender programação e aprender essas coisas, cara, se você passa por um negócio que é muito mais difícil, por uma faculdade, por uma USP, por uns professores assim, os cavaleiros que a gente teve, depois aprender as coisas fica relativamente fácil. E já está um podcast aqui, né? Mas continuando. Depois a Maple engatou, então a gente abriu a sede física, fiz outras consultorias, a Maple foi embora e eu segui com a Maple até mais ou menos até 2020, um pouco antes da pandemia, início da pandemia, quando a gente vendeu a Maple.
E aí eu quis me dedicar a outras atividades. No meio do caminho aí, eu acabei criando um canal no YouTube, que eu acho que vocês conhecem, devem conhecer. E esse canal hoje faz parte assim, do meu portfólio, assim, dos principais projetos. E a criação desse canal foi meio doido, porque eu tava estudando programação. É verdade. Que história maluca, né? Eu tava estudando programação e eu programava uma linguagem chamada Ruby. E tinha um cara muito foda de Ruby que eu fui lá xeretar o Twitter dele. Aliás, eu fui aprender alguma coisa no blog dele, entrei no Twitter dele, tava lá morgando na internet e eu vi um tweet que ele tava jogando Agário. Eu falei, Agário? Agário já não deve ter mais, já deve ter... É uma coisa de 8 anos atrás isso daí. Mas eu fui lá jogar Agário, que era tipo um Pac-Man no celular, assim. Só que colaborativo e online. Mais dinâmico também. Aí eu falei, porra, que legal isso daí, velho. Eu falei, eu gostei desse jogo, comecei a jogar esse jogo. E aí logo eu fiquei mega viciado nesse jogo. E aí fui xeretar o YouTube pra ver a galera jogando. E aí, pô, eu vi os lances que eu fazia, vi os vídeos que tinha no YouTube. Eu falei, cara, eu acho que vai, hein? Acho que é legal. E criei um canal lá de Agário, assim, ó. Coloquei lá uns vídeos. E não é que a galera curtiu? A galera gostou. O canal foi pra frente lá. Eu consegui os meus primeiros 1.000 inscritos com os vídeos de Agário. E era uma época que tinha um engajamento muito alto. Então, putz, era muito legal. Então, era uma coisa que eu fazia por hobby nesse momento e não imaginava que fosse virar uma profissão, um negócio, né? Uma parada assim. Mas esse jogo foi logo falindo. E eu que sempre gostei de explicar e sou meio nerd, e gosto de falar, e gosto de entender as ideias e tudo mais, eu vi que não estava dando mais... o jogo falindo e eu não estava com mais tesão de fazer vídeo do jogo, eu comecei a fazer uns tutoriais. Então, eu comecei a ensinar, por exemplo, como que você grava a tela, como que você grava o jogo, como que você grava isso. E aí, pô, talvez tenha juntado um pouco aí da minha vocação e da minha vontade, minha paixão por ensinar, com a necessidade do povo, e isso começou a dar uns resultados assim absurdos. O primeiro tutorial que eu fiz, eu acho que já deu 50 mil views, depois o outro deu 200, depois o negócio foi que foi. E aí eu me dei conta que poderia ser um negócio mesmo, e que tinha tudo a ver comigo. Então, a lição desse negócio, que eu quero já abrir um parênteses aqui para falar dela, é que muitas vezes você não sabe ainda, na época do ensino médio, do pré-vestibular ou durante a faculdade, das coisas que você realmente gosta e das oportunidades que vão aparecer. Então você tem que, muitas vezes, todas as vezes, confiar no seu coração, no seu instinto e perceber as oportunidades que estão aparecendo na sua frente. Então, isso daí do canal me deu um clique que tinha tudo a ver comigo, com a minha missão como ser humano, de explicar, de colocar minha paixão, ensinar, de movimentar as pessoas e tudo mais. E aí eu mandei bala nos vídeos. Alguns foram até engraçados. Tenho que comentar isso. Um rapaz me perguntou na academia como é que usava o celular como webcam. Eu falei, nossa, cara, o cara tá me perguntando aqui. Pô, esse cara tá me perguntando aqui... vou fazer isso lá no canal. Meti isso no canal. 1 milhão entra lá de views, mais de 20 mil inscritos nesse vídeo. E aí abriu uma oportunidade mesmo de trabalhar com isso numa conversa de academia. Tô falando isso para fortalecer o ponto que eu falei antes. Você não sabe os caminhos, as oportunidades que vão aparecer diante de você. E então... agora, hoje aqui, 2023, qual que foi a trajetória aqui do Agilson? O Agilson saiu da faculdade, abriu uma empresa educacional e de consultoria, teve várias histórias de sucesso, trabalhou com gente maravilhosa nesse tempo, Michele, claro, inclusa, e vendemos a empresa em 2020. E eu comecei a me dedicar a trabalhos freelance, tanto de programação, e também comecei a colocar um pouco mais de força no meu canal. Então, do meu canal do YouTube, hoje, ele faz bastante parte assim, da minha renda.
É uma coisa que eu faço com paixão, eu tenho cursos relacionados, eu estou fazendo conteúdo ali, então você aprende a monetizar, você aprende a ganhar dinheiro com isso, e também continuo com o trabalho de programação. Por muito tempo eu trabalhei para outras pessoas e passei por uns clientes bem difíceis, então nunca tive carteira registrada, carteira de trabalho registrada, eu sempre fui empresário, sempre trabalhei por conta. E hoje em dia estou, graças a Deus, com a possibilidade de trabalhar para mim mesmo. Então, desenvolvi projetos. Aí tem, por exemplo, o Botgram, que é um robô de automação lá do Telegram. É um projeto que eu programei inteiro. Então, a gente faz eu tenho esse projeto. Eu tenho também o Matica, tenho o meu canal. Então eu tenho essas coisas na internet que me permitem viver de projetos próprios. E isso é muito legal, é uma coisa que eu não imaginava, né, de forma alguma na época da faculdade. Então, deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui a partir das questões. Você exerce a profissão que se formou? Não diretamente. Né? Depois da matemática aplicada, eu acabei fazendo também uma gestão, uma pós em administração, o que me ajudou a entender um pouco mais do mundo do business, mas não diretamente. Não, a matemática aplicada não diretamente. Mas ainda assim, eu não conseguiria fazer as coisas que eu faço se eu não tivesse passado pela USP, pela aquela experiência de aprender a aprender, que mudou minha vida aí. Então, acho que as perguntas em si foram respondidas e talvez eu gostaria só de acrescentar que, como eu coloco isso, que tem alguns pontos sim. Por exemplo, eu falei aqui da USP e é sim uma faculdade fantástica, mas não quero deixar vocês pilhados exatamente para entrar na USP ou numa Unicamp, ou numa Unesp, enfim, ou numa pública. Eu vejo que nessa idade a escolha é um pouco invertida. Você não sabe o que está vindo pela frente, você não está... você está vendado e você tem que decidir por muito tempo à frente. Então não se preocupa tanto com isso. E com isso o quê? Com essa escolha. Preocupe-se em se entender. E que aí as coisas meio que vão naturalmente. Com relação à universidade pública, eu digo para vocês o seguinte. Você talvez ali tenha um desafio intelectual muito grande e isso seja algo de muito crescimento, de muito valor. O desafio intelectual é fantástico. Agora, se você pensar estritamente em carreira, de maneira alguma as universidades particulares ficam atrás, de maneira alguma. Se você pensar especificamente em ganhar dinheiro, olha, você aprender a resolver problemas, dar atenção, suporte, e ter networking é o que precisa, não tem muito a ver com a formação. Ganhar dinheiro não tem muito a ver com a formação. Então a gente fica muito dividido entre quero seguir aquela carreira, quero fazer faculdade X, faculdade Y, será que vai ser boa, será que não vai ser boa, será que tal? Essas escolhas, essas experiências vão falar por si só. Mas enfim, o que eu estou tentando dizer? Eu estou tentando dizer que não fica pilhado de tentar entrar numa USP ou numa Unesp. As universidades particulares podem te dar network e contato que você nunca ia obter numa pública. A pública hoje em dia, talvez o maior desafio seja intelectual. Então, se você é um cara que gosta se você quer aprender a fundo, talvez seja um caminho mais interessante. Do contrário, se você quer seguir, está pensando mais no profissional e na remuneração e tudo mais, talvez não seja tão... E tem, claro, a possibilidade de fazer uma particular, e talvez ainda melhor se fosse uma particular de renome, talvez seja muito interessante também, provavelmente até mais do que uma universidade pública. E não pilha. Agora que eu tenho que falar para vocês, não pilha, porque a vida dá voltas. Você não tem que estar preparado para decidir o que você quer para o resto da vida, nem hoje e nem nunca. Tá? Você é um ser mutante.
Se permita viver aí, fica de olho em se conhecer. E uma coisa que eu sugiro é que vocês tentem descobrir a paixão mesmo. Que aí o resultado e tudo mais vem em consequência. Eu, por muitas vezes, tive uma dúvida assim, é melhor eu ser um cara que sei muitas coisas ou eu ser um cara muito bom em uma coisa? Bom, se você estiver mirando o sucesso profissional, certamente esse cara que sabe muita coisa, que resolve muito problema, que é especialista numa área, é um cara que todo mundo precisa e vai procurar, é um cara que vai ter lugar para ele em qualquer lugar, em todos os momentos. Então, eu acho que é isso daí, tá? Eu adoraria ir bater um papo, falar mais sobre a profissão youtuber, falar mais sobre a profissão matemática, programação, que são coisas legais. Adoraria falar também mais aí da minha vida, como os pontos se conectaram. E espero que tenha dado uma luz aí nesse momento de decisão aí, que é importante, beleza? Mas seja lá o que você for fazer, vestibular ou não vestibular, seguir a sua carreira fora das universidades, ou no mercado, ou no mercado de trabalho, ou abrindo sua própria loja, seu próprio negócio, ou trabalhando com seu pai, ou enfim, fazendo o que você for fazer, eu quero desejar que você faça com extremo amor, extrema vontade de fazer isso. Não seja aquela pessoa que está num emprego que ela odeia, que te atende assim, bom dia, tá bom, senhor. Não seja essa pessoa. O mundo precisa de você na sua melhor versão. Na sua melhor. Precisa do mundo. Precisa você foda. Entendeu? Não precisa ser bosta. Tem que ser foda. Então escolhe uma parada que você ama e dá sua contribuição aí pro mundão. Beleza? É isso. Olha aqui eu terminando o vídeo do YouTube. É isso pro vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o dedão no like. Se inscreve. Tamo junto. Farou!